Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios, por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma e reine em mim, assim como reina nos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Paz e bem, no nome do Senhor. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais.
O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. No início dessa semana, no domingo, Evangelho de Mateus, Jesus contava a parábola dos talentos. Aí hoje Lucas nos relata a mesma situação de um patrão que deixava seus bens ao cuidado dos empregados. Alguns estudiosos colocam que a essência é a mesma, porém em contextos diferentes. Então não vamos nos preocupar muito em contextos diferentes. Vamos nos preocupar com a essência da palavra. O patrão deixa a mesma quantidade de moedas, dessa vez para os empregados. Os talentos, cada empregado recebeu de acordo com a sua capacidade. Aqui, em Lucas, cada um recebeu 100 moedas. Aí na hora que o patrão entrega que é as 100 moedas, o que ele pede? Negocia com elas, para que rendam ainda mais. Né? E Lucas coloca também que esse patrão, ele ia viajar, seria coroado rei e depois voltaria. Então Jesus estava já se preparando para a sua Páscoa. Né? Voltaria pleno e vai reinar. E assim, e esse patrão, mesmo com alguns não querendo que ele fosse seu rei, mesmo com alguns não aceitando essa realeza dele. Aí ele voltou, aliás, foi coroado e voltou, e chamou os empregados para prestar as contas. Aí os 2 primeiros chegaram, fizeram o dinheiro render, que eles agiram, trabalharam bem, e foram elogiados pelo patrão e foram governar cidades das quais aquele patrão era rei. Então, de acordo com aquilo que fizeram, eles receberam cidades para governar. Aí só que aí veio o outro, e esse outro já foi castigado. Por quê? Porque ele escondeu no lençol. Ele pegou aquelas 100 moedas, enrolou no lençol e escondeu aquilo que foi confiado a ele. Quer dizer, nós temos aí então a mesma essência. O zelo com as coisas de Deus. O cuidado de fazer frutificar as coisas que Deus nos confia. Aí agora nessa leitura de Lucas, Jesus, na hora que termina essa parábola, lá em Mateus, ele mandava jogar aquele servo mau e infiel, lá na escuridão, onde haveria choro e ranger de dentes. Aqui Jesus já termina essa parábola,
mostrando o quão duro é o julgamento final, para que pessoas que não aceitarem ele como rei. Olha bem, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. O que ele falou para aquele servo? A sua própria boca te julgou. Nós mesmos nos julgaremos perante Jesus. Nós mesmos estaremos mortos perante Jesus. Ó, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Sabe por quê? Isso porque quem rejeita ele vai estar morto para ele. Se a gente rejeita Jesus, nós estaremos mortos para Jesus. E quem aceita terá a vida eterna com ele, terá alegria com ele. Viver na alegria com ele. Vai ser feliz eternamente. Porque vai contemplar a face de Deus. Feliz. Não é só essa palavra, né? Todo mundo fala, eu queria tanto ser feliz. Essa tal felicidade. Mas só que, para sermos felizes, nós temos que colocar na nossa mente que essa tal felicidade que a gente tinha que buscar é diferente dessa felicidade que nós queremos aqui nesse mundo. Porque aqui, como eu falo, é passageiro. A felicidade que a gente tem que buscar é aquela felicidade eterna. E para conseguir, nós temos que nos esforçar. Para a gente ter essa felicidade plena e eterna, é à custa de muito esforço. É se abstendo de muitas coisas, é se privando de muitas coisas. E realmente muitas coisas fúteis, sem necessidade. Imagina aqueles dois servos, vamos voltando ali, aqueles dois servos que fizeram o dinheiro do patrão render. O tempo que o patrão teve fora, eles trabalharam, fizeram render. Com certeza deve ter tido dias difíceis, outros mais tranquilos, mas eles tinham na consciência que quando o patrão voltasse, eles tinham dado o melhor de si. Eles tinham feito o melhor que podiam. Então aquele trabalho que eles tinham consciência, aquele trabalho que eles tinham feito, ia ser reconhecido. Então mesmo com todas as dificuldades, com certeza eles trabalhavam felizes, gente. Pois estavam fazendo render aquilo que foi confiado a eles. Eles conseguiram fazer render aquilo que foi confiado a eles, ou seja, eles estavam sendo fiéis. O que o patrão falou, para quem é fiel nas pequenas coisas, será também recompensado em grandes coisas. Então, foram fiéis. Então, não há felicidade se não tiver fidelidade. Então temos que ser fiéis se queremos ser felizes. Então, com certeza que cada vez que nos colocamos a serviço de coração puro e pleno, nós não vamos nos alegrar, porque nós vamos nos sentir bem, pois estamos agindo e usando o que Deus nos confiou. Agora, aquele segundo servo, aquele outro servo, aquele terceiro servo, enquanto o patrão estava fora, ele vivia triste, pois ele vivia com medo. Na hora que o patrão voltar, não posso perder o dinheiro dele. Então, quer dizer, ele vivia muito preocupado. Então, ele não sabia como que ia ser a volta do patrão, sabia que o patrão era severo. Ou seja, então, aí aquele medo, aquela covardia fez com que ele fosse omisso. Quer dizer, ele não trabalhou para ter felicidade. Ele já viveu triste ali. Não foi fiel, pois não fez o que o patrão pediu. O patrão pediu o quê? Faça com que rendesse os seus bens. Omissão é pecado. Foi omisso por quê? Porque não tornou produtivo aquilo que tinha sido confiado a ele. Aí, com a volta do patrão, ele foi tirado tudo. Tudo. E nós, gente, nós não podemos ser omissos.
Não podemos ser omissos às tristezas desse mundo, a tristeza do irmão, o sofrimento do irmão. Nós não podemos fechar os olhos para as misérias. Ah, mas espera aí, eu não consigo resolver tudo. Realmente, nós não podemos e nem conseguiremos resolver tudo. Nós não temos esse poder, nem essa força, mas devemos nos esforçar e fazer o que podemos, fazer o melhor que pudermos fazer, não sermos omissos, não ficarmos parados. E assim que nós vamos tomar posse do que nos cabe por nossas ações. Vamos tomar posse. E também tomemos posse daquilo que Deus nos dá hoje para a gente agir sem omissão. Nós não podemos desanimar. Não desanimemos. O trabalho não é fácil. Não. E ninguém prometeu que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser fácil. Gente, nós temos um caminho longo ainda. A estrada é longa. E nós temos que abrir os olhos, descruzar os braços e movimentar as pernas, agir, movimentar, andar, ser fiel às coisas de Deus. Se quisermos alcançar a felicidade, que é estar perante Deus, ver a face de Deus, que é a nossa salvação eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele volte para nós a sua face, que Ele nos cubra com teu amor, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.